Você já percebeu como algumas pessoas simplesmente veem demais? Não estou falando de visão física. Estou falando daquela percepção invisível que atravessa máscaras, que sente o que não é dito, que entende o que ninguém ousa admitir. Talvez você seja uma dessas pessoas. Você entra num lugar e sente o clima. A alegria forçada. O desconforto escondido. O ciúme que ninguém confessa. O medo disfarçado de bravura. E às vezes, você queria não sentir nada disso. Porque enxergar tão fundo é bonito. Sim. Mas também é cansativo. E, com o tempo, você descobre que ver demais tem um preço. A maioria das pessoas vive num tipo de paz artificial. Uma bolha confortável, feita de distrações, repetições e pequenas mentiras diárias. Está tudo bem, dizem. Tá ótimo, sorriem. E você sabe que não está. Você sente o aperto na voz, a hesitação no olhar, o descompasso entre o que falam e o que realmente sentem. E o mais curioso é que ninguém quer que você diga nada. Porque quando você enxerga a verdade, você quebra o encanto. E ninguém gosta de quem destrói as ilusões que mantêm o mundo funcionando. No começo, você até tenta se encaixar. Aprende a sorrir mesmo quando percebe a falsidade. Aprende a dizer tudo bem, mesmo quando sabe que não está. Mas algo dentro de você grita. Grita porque percebe o peso das palavras não ditas, o barulho dos silêncios, o disfarce dos sorrisos. E quanto mais você vê, mais se distancia. Não por escolha, mas por consequência. Porque ver demais é um tipo de solidão que poucas pessoas entendem. Você já reparou que o mundo não foi feito para quem sente profundamente? A sensibilidade excessiva é tratada como fraqueza. A lucidez é confundida com pessimismo, e quem vê a verdade é rotulado como intenso demais, dramático, difícil. Mas ninguém percebe o esforço silencioso que você faz para não deixar o que vê te consumir. Porque o olhar profundo não tem botão de desligar. E isso é o verdadeiro fardo. Existe uma parte em você que só quer descansar. Quer acreditar no tudo bem dos outros. Quer participar do teatro da leveza, do papo superficial, do riso sem motivo. Mas a cada tentativa, algo te puxa de volta. Aquela voz interna sussurra. Isso é mentira. Você sabe que é. E você volta, vereador, a sentir, a perceber, e inevitavelmente a se afastar. Porque o que ninguém te conta é que ver demais cria uma espécie de exílio invisível. Você vive entre dois mundos, o mundo real, cheio de nuances, dores e verdades, e o mundo das aparências, onde quase todos preferem ficar. E quanto mais desperto você está, mais estranho se sente entre os que ainda dormem. Talvez você já tenha tentado se calar. Pensou, se eu parar de falar o que vejo, talvez as pessoas gostem mais de mim. E por um tempo, até funciona. Você finge não, vereador. Concorda com o óbvio. Faz parte do jogo. Mas algo em você começa a morrer lentamente. Porque cada vez que você nega o que percebe, você se trai um pouco. Você apaga sua própria luz para que os outros não se incomodem com o brilho. E esse é um tipo de dor que ninguém entende, exceto quem já passou por isso. É por isso que muitas pessoas que veem demais acabam se isolando. Não por arrogância, mas por autoproteção. Porque estar cercado de gente inconsciente pode ser mais solitário do que estar completamente só. E aí surge um paradoxo. Você anseia por conexão, mas o excesso de percepção cria distância. Quer se aproximar, mas o olhar profundo assusta. Quer ser entendido, mas as pessoas só escutam o que estão prontas para ouvir. E isso te faz se perguntar, vale mesmo a pena enxergar tanto? O mundo diz que a clareza é um dom, mas às vezes, parece uma maldição. Porque quem vê demais carrega um peso que ninguém mais nota. Vê o erro antes que ele aconteça. Sente a queda antes que ela venha. Percebe o desamor quando ainda há abraços. E carrega em silêncio o conhecimento de tudo que os outros fingem não saber. Você não precisa ser místico para entender isso. Basta ser alguém que observa,
que sente, que nota os detalhes que escapam aos distraídos. E isso, meu amigo, é um poder perigoso. Perigoso porque te transforma em espelho, e o mundo odeia espelhos. As pessoas não querem se ver a dor, querem ser vistas da forma que escolheram parecer, e quando você reflete o que é real, elas se sentem expostas, incomodadas, ameaçadas, e de repente você é o problema, você é negativo demais, você complica tudo. Você está vendo coisa onde não tem, mas no fundo, elas sabem que você está certo, só não estão prontas para olhar. Esse é o momento em que a solidão se aprofunda, porque você percebe que não é possível voltar a ser cego. Uma vez que o olho da alma se abre, ele nunca mais se fecha. E tentar desver é impossível. Então você começa a buscar outra forma de viver, não menos desperta, mas mais leve. Descobre que o segredo não é parar de ver, mas aprender a ver, sem carregar o peso de tudo que vê. Não é deixar de sentir, mas sentir sem se afogar. É a arte de perceber o mundo sem se perder dentro dele. E isso exige maturidade espiritual, aquela capacidade de observar sem julgar, de enxergar sem precisar consertar, de perceber sem absorver. Porque ver demais não significa que tudo é sua responsabilidade. A clareza não te torna salvador, ela te convida à consciência. E consciência não é controle, é presença. Talvez o que te destrói não seja o que você vê, mas o impulso de mudar tudo o que percebe. A urgência de salvar, curar, resolver. Mas nem tudo está nas suas mãos. Nem todo caos pede a sua ordem. Nem toda dor pede o seu remédio. Às vezes, o que o mundo precisa é apenas de alguém que veja, que reconheça, que segure o silêncio sem fugir dele. E isso já é mais do que a maioria consegue fazer. Ver demais se torna um fardo apenas quando você acredita que precisa carregar o mundo. Mas e se você só precisasse observar? E se o seu papel fosse ser aquele que nota o que os outros ignoram, não para corrigir, mas para compreender? A vida não precisa que você lute contra tudo o que enxerga. Precisa que você aprenda a estar desperto sem se desesperar. Esse é o verdadeiro desafio de quem vê demais. Manter o coração aberto sem ser engolido pelo caos que percebe. Talvez o segredo esteja em encontrar o equilíbrio entre ver e viver. Entre perceber a dor e ainda assim escolher o amor. Entre sentir a densidade do mundo e ainda assim não perder a leveza. Porque a lucidez não precisa ser cinza. Ela pode ser luz se você aprender a sustentá-la. Ver demais pode ser um dom, se você entender que o mundo não precisa da sua cegueira, mas também não precisa da sua culpa. Ele só precisa da sua presença lúcida e pacífica. E há um momento em que tudo muda. Quando você percebe que não está sozinho. Existem outros que também veem. Outros que também sentem. Outros que também carregam essa estranha mistura de clareza e cansaço. E quando esses olhares se encontram, há um tipo de paz que nasce dali. Uma paz silenciosa, como o amanhecer depois de uma longa noite. Porque finalmente, você é visto. Não como exagerado, mas como desperto. E isso muda tudo. Talvez a vida seja exatamente isso, um processo de aprender a ver, sem se ferir com o que se vê. Aprender a sentir, sem deixar que o sentimento te destrua. Aprender a estar consciente sem precisar anestesiar. E quando você chega nesse ponto, percebe que o preço de ver demais vale a pena. Porque enxergar profundamente te torna livre. Livre das mentiras, dos papéis, das máscaras. Livre até da necessidade de ser compreendido, porque quem entende o próprio olhar, já não precisa da validação dos olhos alheios. Ver demais é perigoso, sim. Mas viver sem ver, é um desperdício. E entre a dor da consciência e a anestesia da ignorância, talvez a consciência ainda seja o caminho mais bonito, mesmo que às vezes doa, porque é nela que mora a autenticidade. É nela que nasce a compaixão. E é nela que a alma cresce, aprende e se expande. Então, se você é alguém que sente tudo, que percebe demais, que carrega a verdade nos olhos, não se condene por isso. Apenas aprenda a transformar o peso da percepção em sabedoria. Não lute contra o que vê. Use o que vê para amar melhor, compreender melhor, existir com mais verdade. Porque no fim, o mundo precisa de quem veja.
mas também precisa de quem saiba ver sem se perder. E se você chegou até aqui, talvez seja porque você também carrega esse dom ou esse fardo de ver demais. E se for assim, quero te pedir uma coisa. Deixe um comentário me contando o que você sente quando percebe o que os outros não veem. Quantas vezes você já se sentiu sozinho por enxergar além? Quero saber. Porque, talvez, você não esteja tão só quanto imagina. E se esse vídeo falou com você, se ele te fez pensar, sentir, respirar diferente, então deixa o like. Se inscreve. Porque aqui, a gente fala sobre o que quase ninguém tem coragem de olhar, sobre a beleza e o peso de ver o mundo com os olhos abertos. E talvez, juntos, a gente aprenda a transformar esse fardo em luz.